Sabe o que o Edmundo falou hoje na live? Uma coisa que ele falou, um cara mandou um superchat falando, pô, tem que trazer um 10, etc. O Edmundo falou, defendendo, tá vendo como mudou um pouco? Falou assim, ó, se eu te der um cheque em branco aqui, ó, contrata um meia. Quem é o meia? Quem vai trazer, quem vai topar vir pro Vasco agora, por quanto? Não tem. Não tem o camisa 10. Fala os times que tem camisa 10 hoje, por exemplo. Palmeiras tem o Veiga. O Flamengo raramente é o mais raro. Que fica mais fácil. O Atlético Mineiro tem o Renato Augusto tem ali. o Renato, que também você vê. Não é nem 10-10, é mais um segundo homem. É um 8, mas ele sai do time, o time não anda. Sim. Acabou, é um cara que faz a transição. Mas vamos colocar ele. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Não, vamos por estado que facilita. Aí vamos Santos. O Santos tá tentando ressuscitar o Lucas Lima. E o Soteldo é um cara mais de ponta, né? É mais de ponta, mas também muita gente pedia pro Vasco pra fazer o 10. Mas não ia conseguir fazer o 10, mas é ponta, beleza. Tem o Lucas Lima ali. Que tá tentando recuperar, que tava jogado. Tem o Luan no Corinthians também, né? Que também é o cara que tá encostado ali. De repente, eu acho que mais ponta é capaz também. de vir de graça pro Vasco, mas eu acho que sairia caro. Eu acho que Porque imagina o Luan com aquela preguiça dele jogando no Vasco, cara. E a torcida já maluca da vida. São Paulo não tem. São Paulo não tem. Não, São Paulo... Tem não! Tem não, deu uma gritão. O Palmeiras tem o Veiga. Sim, então vamos lá. Em São Paulo temos o Veiga e o Renato. Renato Augusto. Que é um organizador mais do que um 10, mas vamos lá. Tem dois. Em Minas. Aí em Minas, o Galo não tem. O Galo não tem, mas tá conseguindo armar uma. Não, mas a gente tá falando desse cara clássico. Não tem. Não tem. O Cruzeiro também não tem. Não tem. Aí vamos pro Sul. O Inter tem o Alan Patrick. Sim. O Grêmio tem o Cristaldo, que eu nem sei se é esse cara. É diferente, né? Tá uma característica de jogo diferente do Grêmio. A gente não. Talvez... O Vina tá jogando de ponta. O Vina às vezes joga de ponta, às vezes faz o meio campo também, mas a gente pode colocar o Vina como um cara que pode fazer essa função, mas ainda assim não é o cara. Em Minas tem o Benítez no América, que voltou a jogar bem. Mas que também sempre deu problema nos times que passou, problema físico, inclusive ninguém queria. Sim. Que tá jogando bem agora todo mundo, opa, o Benítez, mas é um cara que sempre tem problema físico. Aí vamos mais pra onde agora? No Santa Nordeste, Catarina tem o... A gente já falou no... O Atlético Paraná tem o Terãs. Que é mais ponta do que meia também. E também quer ser vendido toda hora, até alguma coisa estranha acontece aí, né? Quem mais tem? Curitiba. O Bragantino não tem 10. Bragantino o Fortaleza não tem 10. O Ceará não tem 10. Aí tá na o Ceará Série foi B. pra Série B agora, é verdade. O Goiás não tem 10. Não tem, o Goiás então, assim, não tem. São Cara, é muito raro. Que tem, e falando até que tá jogando muito, o que não quer dizer que nós não gostaríamos. Lógico, todo mundo adoraria. Mas não é fácil. Não é fácil. Não. E muitas das vezes, quando eu falo assim, o Vasco tem um problema de meio de campo, ponto. Tem. Mas não necessariamente é o 10. Você pode ter, por exemplo, tem vários times ao redor do mundo que jogam com 3 volantes construtivos e joga super bem. O Real Madrid com o Casemiro, Kroos e Modric, que agora é o Camavinga. Mas porque lá fora também tá com problema de 10. Lá fora, assim, tem, né? Os caras ganham muito dinheiro, mas você não vê todos os times com 10. Você precisa de alguém pra organizar esse meio campo, que não necessariamente vai ser um 10 clássico. O Patrick fazia muito isso no São Paulo. Sim. E não é um 10 clássico. No Inter também ele fez bastante Mas isso, eu acho que é um cara que resolveria esse problema no Vasco. E não é um meia clássico 10. Não é. É um meio campista. O Alex Teixeira, de repente, pode ser esse cara. Não dependendo, vejo ele, eu vejo ele mais um atacante, ele é mais segundo atacante. Segundo atacante, mas ele é o cara que pode fazer essa transição se tiver um meia bom ali. O Jair, é que tem que jogar com o Rodrigo, né? Não tem jeito. Eu acho que Jair e Andrei estão batendo cabeça. Eu também acho. Eu acho que o Jair joga melhor. O Barros estava indo bem, por exemplo, e tiraram totalmente depois que o Andrei voltou. Por causa do nome do Andrei também. O Marlon Gomes jogou muito pouco na função dele. Eu só vi ele jogar ali segundo volante? No jogo do Atlético no segundo tempo. Não, de meia. No segundo mas tempo. ele é mais ser um segundo volante, né? Ele faz 10 também. No jogo do Atlético, que o Vasco perdeu, no segundo tempo, o Barbieri coloca o Figueiredo na esquerda, o Orelhano na direita, coloca o Marlon Gomes de 10, e aí por trás ele deixa o Andrei, ele tirou o Jair e o Rodrigo. Ele fez isso no segundo tempo. Então, assim, o próprio Marlon Gomes, com o Barbieri, erradamente, na minha opinião, vem jogando de ponta. Eu acho que o Marlon Gomes poderia ter uma sequência pra jogar ali. E é um cara que, pra mim, tem um futuro grande. Eu até falei outro dia com o Edmundo. Eu não sei se ele é menos promissor do que o Andrei, cara. De verdade, eu acho que o Marlon Gomes tem um futuro grande pra jogar no Vasco da Gama. E ele não tá jogando muito. E o Figueiredo nunca é usado como 9, cara. Pô, trouxe o Juan, olha só, o Juan que trouxe agora, ele jogou a copinha mesma que o Figueiredo fez mais gol que ele, pô. O Figueiredo fez 8, ele fez 6. E ele nunca usa o Figueiredo na frente. Eu não sei o que acontece também. Eu acho que poderia ter testado ele um pouco na
a função dele, que seria atacante, cara, também, né? Então o Vasco tem o time. Você entende? Eu acho que tem o time. Ajuste, falta ajuste. É ajuste, é jogar, é ver o que vai dar. Pode dar errado. Por exemplo, o Orediano, pra mim, é um cara que tem um futuro absurdo, cara. Eu Você vejo vê muita que ele é qualidade. diferente, cara. Ele é diferente. De repente ele pode virar o 10 daqui a pouco. Eu já falei isso. Pode virar o 10. Assim, ele não é velocista, Não. apesar Ele dele... é técnico. Ele é técnico, ele tem uma mobilidade Driblador. muito fácil pra driblar. Mas ele tem um jogo associativo. É. Mal comparando, ele me lembra muito o Everton Ribeiro, guardando as devidas proporções. Aquele cara do drible curto, toque e passa. Tem que ver o passe dele, que ainda a gente não conseguiu ver direito, assim, ele jogando com Eu acho que valeria o centralizado, né? teste. É. O jogador de beirada ser esse cara mais O Edmundo agudo. falou a mesma coisa. Ele falou, pô, de repente pode ser o Orediano, tem que esperar, tá mirradinha Quer aí. ver um negócio que falaram hoje no canal, um comentário, eu falei, cara, esse cara não viajou na maionese, não. Ele falou assim, será que o Vasco não se precipitou em liberar o Palácios? Porque Mas ele não é só campo, né? Então, tudo bem, vou chegar lá. Mas é verdade. O Vasco emprestou ele pro Colo-Colo. Ele tem problema emocional, inclusive ele tem problema de depressão. Sim. Isso é fato, não tô inventando. Que é algo muito sério. Isso é informação, Sim, isso sim. não é achismo, não, isso é informação. Sendo que assim, o Palácio rendeu mal, teve problema, então beleza, ponto pacífico. Mas será que não valeria a oportunidade nesse time agora ajeitado? Será que talvez não poderia ele, agora mais bem orientado, mais adaptado, fazer um trabalho específico? Porque ele Até é o 10. psicológico mesmo. Né? Ele é o 10. Ele é o 10. Ele é o 10. Ele é esse cara. Então talvez esse ano com um time melhor, com mais uma galera boa em volta dele, talvez ele podia render. Também acho, podia ser. Não tenho certeza de nada, né? Podia dar em não, água. Também, ele tava meio gordinho também, né, no Depois começo. emagreceu. Depois emagreceu, mas ele é um 10, ele é um jogador raro. Ele é um jogador raro. Por isso que o Lucas Lima é um jogador raro. Joga muito, se ele quiser jogar, ele joga demais também. Mas é um construtor, então a gente vê bastante desses caras que às vezes nem são monstruosos, mas são raros no futebol e eles têm oportunidade de todos os clubes. Eu acho que valeria sim o Palácios, cara. É o cara que quando ele saiu, eu lembro que eu falei, pô, esse cara aí... Eu nem lembrava de ele. Falei, é aquele cara lá do... Eu botei os lances dele, pô, é um cara que tem aquele passe... Ele é o 10. Aquele passe sensacional que... O Douglas era assim no Grêmio, no Corinthians também. Aqueles raros, né? Mas não sei, eu acho que pode ser mesmo, cara.